Boa tarde, quarto ano. Que bom estarmos aqui, né? Mais uma vez juntos nas nossas aulas de hoje. E hoje nós vamos aprender uma matéria nova. Na verdade, nós já falamos um pouquinho sobre ela em alguns momentos, mas hoje nós vamos dar uma atenção especial aos verbos. E logo depois, nós estaremos fazendo aí as atividades da apostila, páginas 54 e 55. Mas antes, só um minutinho, mas antes de qualquer exercício, lembrando que precisamos prestar atenção nas explicações. Então, nós vamos hoje aprendermos um pouquinho mais sobre os verbos e logo em seguida vamos fazer os exercícios da nossa apostila, páginas 54 e 55. Aí todo mundo com o material já preparado, só que no primeiro momento nós não vamos fazer nenhuma atividade. Vocês vão prestar atenção nas explicações sobre verbos. Aí sim, logo depois nós daremos início às atividades. Se alguém já fez, né, antecipadamente, aquela mesma orientação de sempre, vai aguardar os colegas a fazerem e logo em seguida nós iremos fazer a correção. Então, todo mundo preparado, com o material aberto. Mas a primeira parte agora, vocês prestaram muito atenção, que é a explicação do conteúdo. Olhem só. Primeiro, para poder entender, né, como fazer o exercício sobre verbos, aí vem aquela pergunta: o que são verbos? Primeiro eu preciso, né, compreender o sentido da palavra. Aí sim, depois, dentro dos exercícios, eu terei condições de fazer tudo sem nenhuma dúvida. Então, presta atenção aqui, ó. Eu fiz a pergunta e coloquei a resposta aqui para vocês prestarem bastante atenção. O verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Olha quanta coisa importante foi dita aí sobre os verbos. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender: os verbos são usados para nos mostrar o tempo do que está sendo colocado ali. Esse tempo vai nos situar em presente, passado e futuro. E nós vamos ver mais um pouquinho à frente que esse passado nós vamos dar um outro nome para ele. Então, reparem aqui, ó, eu coloquei duas imagens para vocês. Diz assim, ó. Repare, nos quadrinhos estão sendo praticadas. Nós temos duas pessoas aqui, um guarda e um ambulante, que é aquela pessoa, né, que anda pelas ruas vendendo produtos. No caso aqui, o nosso ambulante, nós temos aqui um carrinho de sorvete e nós temos um guarda aqui de trânsito. Olha as ações que eles estão praticando. O ambulante grita, o guarda apita. Quais são as palavras que indicam, então, as ações praticadas pelo ambulante e pelo guarda? Olhem só, grita é uma ação, então é um verbo. Apita é outra ação praticada pelo guarda. Então, nós temos aqui, ó, duas pessoas praticando ações. Um grita e o outro apita. Vamos imaginar que no exercício vocês tivessem que circular ou sublinhar os verbos. Quem nós marcaríamos aqui? O grita, da primeira oração, e o apita da segunda, que são exatamente as palavras que representam ações dentro desse contexto. Por exemplo, o verbo correr. O aluno correu na escada. Correu é um verbo que indica ação. Vou estudar para a prova. Estudar é um verbo de ação também. E aí, o que seria um verbo de estado? Exemplo, o menino parece triste. Parece é um verbo e indica estado. Qual seria o estado dessa criança? Triste. E fenômeno? Nós temos aí alguns exemplos, né? Fenômenos da natureza. Por exemplo, ventou muito na praia. Que verbo aí que indica fenômeno da natureza? Ventou. Choveu muito no mês de novembro.
choveu é outro verbo que indica fenômeno da natureza. Então, prestando atenção, muito bem, Beatriz. Então, o verbo, ele vai nos situar dentro de um determinado tempo. Ele pode indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, nós vimos aqui, ó, o ambulante grita. Então, grita é um verbo, indicação. O guarda apita. Apita é um verbo e indica outra ação. Prestando muita atenção, hein, galerinha? Aí vem aquela pergunta: o que faz o guarda? Apita. O que faz o ambulante? Grita. Olha que informação importante. As palavras grita e apita indicam ações de gritar e apitar. Por que apareceu gritar e apitar? Porque nesse caso aqui, ó, apita e grita, os verbos estão conjugados num determinado tempo. Quando eu falo gritar e apitar, e todo mundo precisa prestar muita atenção nisso que a tia Alessandra está falando, nós chamamos isso na língua de portuguesa de infinitivo do verbo. O que é o infinitivo do verbo? Quando ele volta para a sua forma original com a terminação R. Por exemplo, o correu está num determinado tempo, que é o passado. Mas qual é a forma original de correu? Correr. Então, essa terminação R no final, nós chamamos na língua portuguesa de infinitivo. Então, ó, você viu que descobriu as ações perguntando: que faz, que fez, que fará. Ó, o faz, o fez e o fará são verbos e eles vêm do verbo fazer. Aí o fazer vai ficar igual gritar e o apitar no infinitivo. E reparem aqui, ó, que nós temos 3 tempos verbais diferentes aqui. Nós temos o presente, o passado, que nós vamos começar a chamar de pretérito, e o fará, que é futuro. A palavra que indica ação, isto é, o que alguém faz, o que acontece, chama-se verbo, como nós vimos lá no início. Então, por isso que o grita e o apita indicam ações. Ontem choveu, olha aqui, ó, choveu, fenômeno da natureza. Hoje está frio, ó, é um estado. Qual o estado que as coisas estão hoje, ó? Os verbos podem também indicar estado ou fenômeno da natureza. Então, ó, prestando atenção aqui. Os verbos, eles podem indicar ações, estado ou fenômenos da natureza. Então, tem que prestar bastante atenção qual é o verbo que vai aparecer ali e o que ele vai... Chegou é de ação, chegou vem de chegar. Isso aí, muito bem. Então, ó, 3 coisas importantes aqui, ó. Nós teremos verbos que indicam ações, verbos que indicam estado e verbos que indicam fenômeno da natureza. Então, tem que prestar bastante atenção qual é o verbo que já... Isso, nós já vimos isso lá no início, mas agora a nossa apostila trouxe mais uma vez e depois vocês vão entender por que nós estamos falando de verbos. Nós vamos aprender uma outra coisa de verbos que vocês não viram ainda. Olha que legal, pessoal. Modos e tempos verbais. Os 3 modos na língua portuguesa. O modo indicativo indica fato certo. Modo subjuntivo indica dúvida. E o modo imperativo indica ordem, pedido, conselho. Tia, por que nós estamos vendo isso? Porque mais à frente nós teremos que reconhecer quais são os modos em que os verbos estão conjugados. Todas as vezes, pessoal, que os verbos estiverem indicando fatos certos, nós teremos o modo indicativo e nós temos 3 tempos básicos aqui, ó: presente, pretérito e futuro. O pretérito é passado. No modo subjuntivo, os verbos vão indicar dúvida, também no presente, pretérito e futuro. Já o modo imperativo, ele só é conjugado no presente. Vamos ver aqui, ó. O rosto da Roberta é muito bom. Gosto de livros que falam de criança. Fatos certos
E todos os verbos estão no presente. Meu avô montava um cavalo, minha prima sempre morou na cidade. Quando a mamãe chegou de viagem, eu já ler o livro todo. Todos os verbos aqui agora são fatos certos e no pretérito que é passado. Afirmo que eu me lembrarei de tudo o que passou. Agora nós temos um verbo aqui, ó, indicando fato certo, porém futuro. Modo subjuntivo, fato duvidoso. Espero que um dia ainda escreva a história de minha irmã. Ó, dúvida, eu não tenho certeza se eu vou escrever. Se eu soubesse que a história era tão linda, teria escrito um diário. Também, ó, traz a ideia de dúvida, porém agora no passado. Quando eu crescer, escreverei sobre as plantas. Então, agora eu tenho aqui o futuro, né? Trazendo a ideia de fato incerto ou duvidoso. O modo imperativo dá a ideia de ordem, pedido, conselho, um comando. Para com essa brincadeira, Júlia. Por gentileza, cuida do seu dever. São verbos, então, que indicam ordem, pedido, conselho. E aí, agora eu vou usar um verbo no imperativo. Parem de usar o chat durante a aula. Todo mundo prestando atenção nas explicações. Então, esse primeiro exemplo aí, eu usei o modo imperativo, ou seja, eu estou trazendo um comando, uma ordem aí. Pode perguntar aqui, João Paulo, que eu vou lendo a sua pergunta e te respondo. Agora, olhem só. O verbo, ele indica um processo, né? Localizado no tempo, como nós vimos lá no primeiro slide. Que tempos são esses? Aí nós temos os três básicos, ó. O presente, o pretérito e o futuro. O pretérito nós já sabemos que é o passado, mas nós vamos usar agora esse nome, pretérito. Tempo presente exprime um fato que ocorre no momento da fala, ou seja, está acontecendo agora. Porque são comandos dados, são ordens pedidos, entendeu? Por isso que é sempre no momento em que você está falando com a pessoa. Por isso que é no presente, certo? O tempo passado, que é o nosso pretérito, ele vai trazer situações que já aconteceram. E o futuro são coisas que irão acontecer. Por exemplo, estou fazendo exercícios diariamente. Ó, dá ideia de presente. Ou seja, está acontecendo no momento da fala. Ontem eu fiz uma série de exercícios. Ó, até a palavra ontem já nos lembra passado, algo que já aconteceu. Tempo futuro, daqui a 15 minutos irei para a academia fazer exercícios. Ou seja, algo que ainda vai ocorrer. Então, no primeiro momento aqui, ó, estou fazendo indica presente, está acontecendo naquela hora. Eu fiz, já aconteceu, por isso que é chamado de pretérito. E futuro vai acontecer. Irei para a academia, ou seja, isso ainda vai ocorrer. Então, aí três situações, então, de verbos mostrando aí o presente, o pretérito e o nosso futuro. Algumas coisas vocês já viram, mas hoje nós vamos ter uma aula sobre um outro tipo de texto, e aí vocês vão precisar relembrar bastante a questão dos verbos, principalmente um modo imperativo que nós vamos estudar, ok? E agora, mãos à obra. Primeira coisa, nós vamos passar o marca-texto aqui ó, em verbos, que é o título da nossa matéria. Lá na página 54, todo mundo passando marca-texto aí. Lápis e borracha na mão. A galera que já fez vai aguardar. E a galerinha que vai responder, enquanto eu estiver lendo, vai marcar aqui qual é a alternativa correta. E detalhe, eu já dei uma dica. Releia um trecho do texto. Lucêncio e Trânio assistem ao bafafá na porta da casa de Batista Minola. Vimos esse texto semana passada, hein? Um rico mercador, Bianca, sua filha mais nova, tem 2 candidatos a marido. E Catarina, sua filha mais velha, não tem nenhum, porque é considerado uma megera. Coitada, hein, gente? Batista decide que Bianca só se casará depois que Catarina se casar. Coitada, né? A Catarina é uma megera e a outra que é boazinha tem que esperar a irmã ainda
para depois se casar. Batista decide que Bianca só se casará depois que Catarina se casar, o que faz a Megera se sentir humilhada e ter um ataque de fúria. Realmente a Catarina é uma pessoa muito bacana, né, gente? E aí vocês têm assistem, tem, decide, casará, faz e ter. São palavras que estão destacadas no trecho. E aí a pergunta é fácil de ser respondida, hein? As palavras em destaque são substantivos, adjetivos ou verbos. Lembrando de tudo o que nós falamos até agora, o que eu pedi para colocar no marca-texto. Então, olha só, já estou vendo a galera todinha aí já sinalizando para mim qual é a resposta do número 1, porque não teria nem como nós errarmos, certo, pessoal? Só pode ser verbos. Ok, pessoal? Então, olha só, galerinha, mamão com açúcar, certo? A aula está falando sobre verbos. O título do exercício, verbos. Temos várias palavras ali destacadas que nos lembram tempo. Como assim tempo? Quando as coisas estavam acontecendo, se já tinham acontecido, ou se ainda iam acontecer. E a única classe gramatical que trabalha com essa ideia de tempo são verbos. Por isso que todo mundo acertou o número 1. Aí coloca aquele certo bacana aqui ao lado da palavra verbos. E vamos para o próximo exercício. Aí aquele mesmo esquema. Quem já fez, vai ficar tranquilo. Quem não fez, vai fazer agora. E aí quem fez, vai prestar atenção numa dica aqui que a tia Alessandra vai passar. E vai conferir se você fez isso aí na sua atividade. Indique em que tempo e pessoa verbais essas palavras são conjugadas. Presta atenção que nós temos duas coisas para serem feitas aqui. Primeiro, vocês vão dizer para mim se o tempo é presente, pretérito ou futuro. Tia, pode voltar na questão anterior, por favor? Só um minutinho, deixa eu só finalizar a explicação. O exercício anterior é só marcar o X na palavra verbos, ok? No exercício 2, vocês vão dizer, então, qual tempo esse verbo está, se é no presente, no pretérito ou no futuro. E, logo em seguida, vocês vão ter que dizer para mim que pessoa verbal aparece aqui. Professora, eu não entendi essa parte. Como assim pessoa verbal? Se é a primeira pessoa, se é a segunda pessoa ou a terceira pessoa. Aí você vai ver se a primeira pessoa é do singular ou se a pessoa é do plural. Então, eu vou fazer o primeiro verbo aqui com vocês, e aí vocês vão prestar atenção para fazer os demais, e a galerinha que já fez vai conferir. Só a letra A. O verbo da letra A é assistem. Vamos ver em que tempo ele está, ó. Vamos prestar atenção aqui, pessoal, todo mundo, na correção. Ó, assistem. O tempo é presente, terceira pessoa do plural. Por exemplo, eles assistem ao filme. Então, ó, presente e o eles, terceira pessoa do plural. Então, todo mundo conferindo a sua letra A aí. Vou deixar como exemplo para vocês continuarem fazendo até a letra G. Todo mundo prestando atenção, respondendo as duas coisas, o tempo e a pessoa. Tia, mas como que eu vou saber qual é a pessoa? Ah, agora, ó, vamos colocar a cabeça aí para funcionar. Vamos pensar e você lendo, você vai saber se esse verbo está no singular, se ele está no plural. E detalhe, hein? Esses verbos estão lá no número 1, que nós vimos. Então, é só prestar atenção como que esses verbos foram utilizados lá. Enquanto isso, eu vou dar um tempinho para vocês irem respondendo. Se tem alguém que fez assim e está tudo ok, sim, Pedro, todas as atividades serão corrigidas.
Mas nesse momento vocês têm que responder. Tem alguém que já fez o número 2 todo? Só coloca um ok do lado aí para mim no chat, para eu saber se tem alguém que já fez. Ok, Ana, obrigada. Ana, você colocou todas as respostas assim? Colocando o tempo e a pessoa? Você tem que sinalizar. Esse monte de ok aí é sinal de que as pessoas já responderam, então, né? Então, vamos lá. Quem ainda não fez, vai acelerando aí. A tia Alessandra fez a letra A como exemplo. Aí você tem o texto lá no exercício 1, que vai te ajudar a identificar se o verbo está no presente, no pretérito ou no futuro. E você também vai identificar qual é a pessoa, se está na primeira, na segunda ou na terceira. E depois você vai dizer para mim se está no singular ou plural. A letra B, pessoal, já está pronta? O tem? Já podemos corrigir? Coloca só no chat aqui para a tia ver se está ok. Ó, um monte de gente colocando ok. Então, vamos ver aqui se vocês estão acertando. E aí, vamos ver se está certinho a letra A de vocês. Oh, desculpa, a letra B. Ó, o tem, presente, terceira pessoa do singular. Acertaram? Vão sinalizando aqui do lado para mim, para eu saber se está tudo certinho. Então, ó, presente, terceira pessoa do singular. Deixa eu pegar minha apostila aqui, que lá no texto diz assim, ó. Bianca, sua filha mais nova, tem 2 candidatos. Então, ó, Bianca é a mesma coisa que ela. Então, terceira pessoa do singular e está no presente. Letra C, pessoal, tá ok? Já podemos corrigir? Sinalizem para mim se vocês já fizeram. Então, vamos lá. O é presente, terceira pessoa do singular. Tá fácil, hein? Era só voltar no texto que dava para ver direitinho como que... Sim, mas Pedro, vai fazendo agora. A tia tá colocando aqui. Vai fazendo. Então, ó, letra A, presente, terceira pessoa do plural, porque assistem, ou seja, mais de uma pessoa. Tem presente, terceira pessoa do singular. O é presente, terceira pessoa do singular. Vamos ver a letra D, se vocês acertaram? Presente, terceira pessoa do singular. Ó, todo mundo focado aqui no slide, que dá tempo de todo mundo fazer. Então, todos os verbos até agora, da letra A até a letra D, estão no tempo presente. Na terceira pessoa do plural, a letra A letra B, a letra C e a letra D, também terceira pessoa, porém do singular. Agora, presta atenção na letra E. Casará. Lembra que tempo, hein, gente? Futuro. Terceira pessoa do singular. Ou seja, é algo que ainda vai acontecer. Ok? E a letra F também já está fácil. Só de nós olharmos as outras letras, já dá para ter uma ideia também qual é a resposta da letra F. Vamos ver? Presente, terceira pessoa do singular. Reparem que aqui, ó, na letra A, o que mudou foi plural, mas todos no presente. Na letra E, nós mudamos o tempo, agora é futuro, terceira pessoa do singular, ó, tudo na terceira pessoa. Agora, presta atenção na G. Na G, está escrito assim, ó, ter, com a terminação R. Nós vimos lá naquele slide anterior. Vocês vão escrever agora infinitivo, que foi aquela palavrinha que a tia Alessandra usou lá no slide, quando ela estava explicando. Então, todas as vezes que os verbos, galerinha, todo mundo, ó, focado em mim agora. Todas as vezes que os verbos tiverem a terminação R no final, por exemplo, amar, correr, brincar, gritar, andar, pular, escrever, anotar, todos eles estarão nessa forma aqui, ó, infinitivo. Como que eu identifico, então, o infinitivo do verbo? Quando ele estiver, ó, nessa forma aqui, ó, com a terminação R no final. Ok, galerinha? Todo mundo aí entendeu o que eu falei?
Todas as vezes, então, que o verbo aparecer com a terminação R, vocês não vão colocar nem presente, nem pretérito, nem futuro. Vocês vão colocar apenas infinitivo. Todo mundo conferindo aí a página 54. Não se preocupem também, porque às 16 horas a correção vai estar lá para vocês checarem se faltar alguma coisa. Isso. Amor, casar. Amor não é verbo, é amar. Amar, casar, chorar, comprar, vender, sorrir. Todos esses verbos estão no infinitivo. E na questão anterior, que é essa que nós acabamos de fazer, a número 2, foram apresentadas duas formas de um mesmo verbo. Que verbo é esse? E o que mudou entre uma forma e outra? Todo mundo colocando a cabeça aí para funcionar em relação ao exercício 3. Segundo ele, tem um verbo que aparece duas vezes no exercício 2. Porém, ele aparece de formas diferentes. E aí, ele quer saber que verbo é esse que aparece duas vezes. Não é para escrever o verbo lá do jeito que ele aparece no exercício, não. Nós vamos escrever o verbo no infinitivo. Como assim, professor, o verbo no infinitivo? Ah, vamos lembrar então? É o verbo com aquela terminação R no final. Então, vocês vão olhar lá no 2, vão identificar para mim qual é o verbo que apareceu duas vezes e nós vamos escrevê-lo aqui na letra A, lá na forma original dele, com a terminação no final. Eu acho que todo mundo já sabe qual é a resposta da letra A. Vou estar bem antes aí, ó. E aí, eu gostaria que as pessoas começassem a colocar aqui do lado para mim qual seria a resposta da letra A. Coloca aqui no chat que eu vou conferindo se vocês estão acertando ou não. Só que eu não vou falar, eu vou esperar. Ó, tem gente que está acertando e tem gente que está escrevendo o verbo errado. Vou dar uma dica. O verbo tem que ser escrito com a terminação R no final. Deixa-me ver aqui, ó, um monte de gente. Ah, isso aí, galera. Vamos ver que verbo é esse? O verbo ter. Lá ele aparece como tem e aparece como ter. Mas nós vamos escrever o verbo, ó, do jeitinho que ele é, sem estar em tempo nenhum, que é o verbo ter. Bacana esse quarto ano. Tô gostando de ver, ó, aquele certo bonito do lado da letra A. Todo mundo aí fazendo com capricho a atividade. E agora, nós vimos lá no exercício anterior que ele aparece como tem e aparece como ter. O que mudou entre uma forma e outra? Vamos ver? A conjugação do verbo. Por que que é a conjugação do verbo? Primeiro, quando eu falo tem, eu estou no presente. Quando eu falo ter, eu estou no infinitivo. São duas coisas diferentes. Por isso que vocês precisam colocar aqui para mim, na letra B, a conjugação do verbo. Vou explicar novamente. O verbo apareceu duas vezes no exercício 2. Primeiro ele apareceu tem e depois ele apareceu ter. Eles estão iguais? Não estão. Aí no exercício 3, ele pediu para vocês identificarem qual é o verbo que aparecia duas vezes. Nós fomos lá e escrevemos o verbo ter, que é o verbo, o Rzinho lá no final. E aí ele perguntou, o que mudou entre uma forma e outra? Um é tem, o outro é ter. Então, é diferente. Nós temos o verbo aí de duas formas. Então, o que mudou foi a conjugação do verbo. Ok, galerinha? Todo mundo aí dando certo na letra B. Mamão com açúcar. E agora, lá na página 55, diz assim, a respeito do tempo verbal. O que é tempo verbal? Aquela situação em que nós vamos saber se as coisas estão no presente, no pretérito ou no futuro. Então, eu vou ler as 4 alternativas e aí vocês vão aí marcando aquelas que vocês acham correta.
E detalhe, quem já respondeu, espera um pouquinho. Ó, assinale as alternativas corretas. Isso significa que vocês terão que marcar mais de um. A respeito do tempo verbal, assinale as alternativas corretas. Os verbos no presente indicam que a ação é realizada no momento em que as frases são ditas. Os verbos no passado... Não precisa de aspas na resposta não, tá bom? É só quando a gente tira do texto. Os verbos no passado indicam que a ação ainda está acontecendo. Lembrando que ele está falando de passado. Os verbos no passado indicam que a ação já aconteceu. Ó, mamão com açúcar, hein? A número 4. Os verbos no futuro indicam que a ação ainda vai acontecer. Tenho certeza que o quarto ano já marcou a número 4, porque é muito fácil. Vamos lá, então? Ó, nós temos 3 tempos básicos aí, hein? O presente, o pretérito e o futuro. E aí ele trouxe aqui as explicações de cada tempo e pediu que vocês marcassem aí as alternativas corretas. Eu tenho certeza que todo mundo já marcou, porque está muito fácil. Vamos conferir? Os verbos no presente indicam que a ação é realizada no momento. Se é presente, olha essa. Os verbos no passado, indicam que a ação ainda está acontecendo. Se é passado, como que ainda está acontecendo? Isso está o quê? Errado. Os verbos no passado indicam que a ação já aconteceu? Claro que sim. Os verbos no futuro indicam que a ação ainda vai acontecer? Certo ou errado? Certo. Por isso que eu disse que é mamão com açúcar. Ó. Primeira, terceira e a quarta alternativa. Ok? Exercício 4 para todo mundo. Tenho certeza que vocês acertaram, porque essa daqui estava muito fácil. Vamos para o próximo exercício. Presta atenção agora que eu vou falar no exercício 6. Sublinhe em cada alternativa a forma verbal que não corresponde à forma dos outros verbos. O que é a forma verbal? Aquela que está num tempo diferente de todos os outros verbos. E aí você vai marcar para mim, pode ser um X em cima do verbo, pode ser um círculo ou um tracinho embaixo do verbo. Dica: em cada exercício do número 5, vocês vão marcar em cada letra um verbo. Um desses verbos em cada letra está no tempo diferente dos outros. Aí vocês vão para circular, fazer um traço, que é sublinhar, esses verbos em cada letra. Tem um que está diferente, ok? Então, vocês vão prestar atenção agora e vão fazer essa marcação para mim, da letra A até a letra G. Só de você ler, você já consegue perceber qual verbo que está num tempo diferente dos outros. E aí vocês vão marcar, então, esse verbo para mim, da letra A até a letra G. Pensando para não marcar coisa errada, é só ler que já dá para descobrir. Ué, Esther, se você quiser passar e ter certeza que a sua resposta está certa, não tem problema não. Se você esperar um pouquinho para corrigir, se a letra A, todo mundo acertou. Olha só, os verbos são amou, corria, andou, diz e pescou. Qual é o único verbo que não está no passado? O diz, que o diz indica presente. O amou, o corria, o andou, o pescou, todos indicam passado. Só o diz que está fora desse tempo. Vamos ver a letra B. Fará, lembrará, acontecesse, abandonará e contará. Mamão com açúcar, galera. Já até colocaram ali no chat para mim. Letra B, acontecesse. Olha C. Falou, comeu, chorou, cochilou e dorme. Mamão com açúcar de novo, né, pessoal? Qual é o verbo aí?
Deixe-me ver. Isso aí, certinho. Vamos ver aqui, ó. Dorme. Os outros verbos todos estão no passado. Letra D. Janto, canto. Dançaremos, dizemos e fujo. Qual é o verbo que está diferente aqui na letra D? Muito bem, Pedro. Dançaremos. Isso indica futuro. Janto, canto, dizemos e fujo indicam presente. Muito bem, quarto ano. Letra E. Faremos, iremos. Dançaremos, dissemos e diremos. Mamão com açúcar de novo, letra E. Qual é? Ah, não, Roberta. Volta lá. Você confundiu, acho que é aí. Vamos lá. Identificou, Roberta, agora? Não, Maria de Fátima também, ó. Vocês estão trocando aí. Isso aí, João. É esse aqui, pessoal, ó. Dissemos, diremos, dançaremos, iremos e faremos, todos são do futuro. Letra F. Andava, cantava, chorava, grita e pensava. Mamão com açúcar. Qual é a F? Isso aí, ó. Grita. É o único que está diferente. G. Pulam, afirmavam, comem, amam e fogem. Qual é o único que está diferente, hein, pessoal, na letra G? Presta atenção, hein, ó. Pulam, afirmavam, comem, amam e fogem. Não, galerinha, vamos prestar atenção na letra G aí. Não, vocês estão marcando o verbo errado. Não, ó. Pulam, Afirmavam, tia. Ah, alguém colocou aí, ó. É o Afirmavam. pulam, comem, amam e fogem, todos estão no mesmo tempo. Afirmavam é passado. Então, todo mundo conferindo aí o exercício 5. Letra A, diz. Letra B, acontecesse. Letra C, dorme. Letra D, dançaremos. Letra E, dissemos. Letra F, grita. E letra G, afirmavam. Por que as palavras que você sublinhou na questão anterior não pertencem ao grupo de cada alternativa? Falei sobre isso agora, na hora que eu estava corrigindo. Nós falamos de modo verbal, nós falamos de tempo verbal. Então, prestem atenção aí, por que nós marcamos aqueles verbos em cada letra? O que fazia com que eles se tornassem diferentes dos outros verbos? E aí? Todo mundo pensando? Isso, já tem gente colocando ali, ó, algumas respostas. Vamos ver aqui, ó. Porque não aumentam o mesmo tempo verbal da maioria dos verbos. Ou seja, nós tínhamos lá, por exemplo, 5 verbos, 4 no presente e 1 no passado. Então, esse do passado estava fora, que ele era a minoria. Ou o contrário, eu tinha 4 verbos no futuro e tinha 1 no presente. Esse do presente estava fora. Então, ó, porque não apresentam o mesmo tempo verbal da maioria dos verbos. Então, ele era o único diferente. Isso aí, João Paulo, pode colocar essa resposta também. Porque ele é o único que está em tempo diferente. Por isso que vocês marcaram, então, cada um deles no exercício 5. Cheque a sua resposta, se estiver parecido com a da tia Alessandra, só lembrando que essa palavra, ó, tempo, precisa aparecer na resposta, tá bom, quarto ano? Porque nós estamos falando exatamente sobre isso, de presente, de pretérito, de futuro. E aí, ok? O exercício 6. Vamos lá. Tia, espera. Calma aí que depois a tia volta, ó. Complete o pronome pessoal adequado, considerando as formas verbais. Agora, aqui nesse espaço, vocês vão ter que escolher aqui, ó. Nós já estudamos esses pronomes, hein? Os pronomes pessoais do caso reto. Vocês vão identificar aqui para mim se vocês vão colocar o eu, o tu, o ele com ela, o nós, o vós, eles ou elas. Então, prestando atenção aí, para cada letra vocês terão uma resposta
E aí, lembrando que esse pronome ele vai concordar com o verbo. Então, vocês vão ver aí qual é o pronome que vocês vão colocar que vai combinar com o verbo. Se você perceber que na hora de ler tá esquisito, tá estranho, então volta lá e muda o seu pronome, porque você colocou o pronome errado. Então, ó, voltando lá então para a página 55 agora, o exercício 7. Vocês vão escolher esses pronomes aqui e irão colocá-lo aqui, ó. Letra A. Recebeu muitos abraços de toda a família ontem. Quem que recebeu, hein? Vamos ver aqui se vocês já sabem colocar. Isso aí, ó. Vamos ver? Ele ou ela. Não, o tu não dá, porque vai ficar tu recebeu. Teria que ser tu recebeste. Ó, tem que colocar igual tá aqui no quadrinho, tá, pessoal? O ele barra ela. Ele barra ela recebeu muitos abraços de toda a família ontem. Aprendi muito com meu irmão. O que será que aprendeu com o irmão, hein? Muito bem. Eu aprendi muito com meu irmão. Ó, aí, Roberta, para você agora a letra C. Viveste muito tempo na mesma casa? Qual será o pronome que nós vamos colocar aqui que não é muito falado, hein? Isso aí, galerinha, o tu. Tu viveste muito tempo na mesma casa? Jogamos bola a tarde toda. Quem é que jogou bola a tarde toda, galera? Ó, quarto ano, hein? Show, hein? Nós jogamos bola a tarde toda. São meus melhores amigos. E agora? São meus melhores amigos. Quem que nós vamos colocar? Eles e elas. Eles e elas. Show de bola. Aqui, ó, eu não coloquei porque o espaço não deu, mas vocês podem colocar o eles barra elas, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. O eles barra elas, ok? Então, ó, ele e ela, letra A, eu, letra B, C, tu, D, nós, letra E, eles. Com isso, nós encerramos, então, a nossa primeira aula com atividades da apostila, página 54 e